Olá pessoal, a atividade de vocês de hoje é sobre potenciação. Na primeira questão você tem o seguinte: como se lê cada potência? Então em cada item desse você vai botar exatamente como você lê cada uma dessas potências aqui. Por exemplo, como se lê 16 à quinta? 16 e 5 aqui, né? Você tem uma base 16, expoente 5. Uma delas eu já falei, né? 16 à quinta potência. Mas você pode escrever isso de três maneiras diferentes, certo? Você pode escolher qual delas você acha melhor e escrever em cada caso. Por exemplo, 16 base 5 expoente. Você pode ler 16 elevado à quinta potência. Ou você pode ler quinta potência de 16. Ou você pode ler 16 elevado a 5, certo? Outro exemplo. Como se lê base 237 expoente 9? Você pode ler assim: 237 elevado à nona potência, certo? A mesma ideia lá de cima. Nona potência de 237 é outra forma de você escrever isso. Ou 237 elevado a 9, certo? Você tem essas três maneiras. Você escolhe qual delas você acha melhor para escrever. E aí você aplica cada um desses aqui de acordo com a base e o expoente, certo? Na segunda questão tem o seguinte: descubra os números naturais quadrados perfeitos de 100 a 200. Para entender melhor, a gente vai utilizar um exemplo, certo? Digamos que você queira descobrir os números naturais quadrados perfeitos de 300 a 400. O que é que você vai fazer? Você vai procurar quadrados perfeitos, certo? Que resultem em 300, certo? Ou que resultem em números entre 300 e 400, ou que sejam igual a 400. Nem pode ser menor que 300, nem maior que 400. Pode ser igual a 300, pode ser igual a 400 ou estar no meio dos dois, certo? Então, por exemplo, a gente começa pelo 15. Digamos, se você calcula o quadrado de 15, isso é 15 vezes 15, que é 225, só que é menor que 300. É inválido. Aí você pode até se perguntar, tá, mas por que você começou pelo 15, não pelo 1, ou pelo 2, ou pelo 10? Porque, por exemplo, a gente já sabe que 10 vezes 10 é 100, e 100 é menor que 300. Então a gente tem que pegar um número maior. Veja que o 15 vezes o 15 ainda dá 225, que é menor que 300. Então 225 não é um quadrado perfeito que se encaixa no que a gente quer. A gente quer quadrados perfeitos que sejam iguais a 300 ou iguais a 400 ou que esteja no meio deles, certo? Entre os dois, entre 300 e 400. Fora isso, a gente não quer. Então 225 está descartado, porque ele é menor que 300. O 16 ao quadrado dá 256, né? 16 vezes 16, que é 256, mas também é inválido, porque 256 é menor que 300. 17 ao quadrado também é inválido. Vai dar 289, que é menor que 300. Então, como você pode perceber, a ideia nessa questão é que você faça algumas tentativas, de modo que você se aproxime. Quando você achar o primeiro, aí você começa a fazer, certo? Então, veja, quando a gente faz o 18 ao quadrado, que é 18 vezes 18, dá 324. E é válido. Por quê? Ele é maior que 300. Ele não é igual a 300, mas é maior que 300 e menor que 400, né? Está entre os dois. Então é válido. Como a gente achou o nosso primeiro quadrado perfeito, agora a gente prossegue, né? Se a gente começou no 18 a achar ele, agora a gente faz 19 ao quadrado, né? 19 vezes 19 vai dar 361, que ainda está entre 300 e 400, certo? Ele é válido, é maior que 300, mas está entre 300 e 400. E quando a gente faz o 20 ao quadrado, dá 20 vezes 20, que é 400, e ainda é válido, né? A gente precisa de um número que seja igual a 300, ou igual a 400, ou que esteja no meio dos dois. Esse deu 400. Então, ainda foi válido. Claro que se a gente calcular o próximo, no caso 21 ao quadrado, vai dar 441, né? Porque é 21 vezes 21. Só que 441 vai ser maior que 400 e vai estar descartado também. Logo, os únicos três quadrados perfeitos de 300 a 400 são 324, que é o quadrado de 18, a gente já viu, 361, que é o quadrado de 19, e 400, que é o quadrado de 20, certo? Então, essa é a resposta do nosso exemplo, e é com esse exemplo que você resolve a segunda questão. Terceira questão. Considere as centenas: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900, certo? Ou seja, de 100 a 900, as primeiras 9 centenas. Quais dessas centenas são quadrados perfeitos? A ideia aqui é bem parecida com a que você utilizou na questão anterior, só que agora você vai de 10 em 10, certo? Você vai calcular os quadrados das dezenas. Então, a dica aqui é que você comece por 10 ao quadrado, ou seja, você vai fazer 10 vezes 10.
Aí vai dar um resultado. Você olha se está entre eles. Entre esses números aqui. Se der um desses resultados, é uma centena que é quadrado perfeito. Aí você anota, certo? Aí você vai para o 20 ao quadrado, né? É de 10 em 10. Faz 20 ao quadrado, que é 20 vezes 20. Se der um desses números aqui, você anota o resultado aqui também na resposta, certo? É uma centena que é quadrado perfeito. E assim sucessivamente. Você faz o 30 vezes 30. E aí, claro, se você passar de 900, o seu resultado já está descartado, certo? Você só quer de 100 a 900. Se der um resultado maior que isso, por exemplo, 40 vezes 40, deu um resultado maior que 900, já está descartado, certo? A ideia é que você pegue só os números de 100 a 900, certo? Atividade extra. Primeira questão. Associe a leitura das potências a seus representantes. Então, aqui é parecido com a primeira questão, certo? Nessa questão, você precisa, por exemplo, olhar essa coluna aqui, a coluna da direita. Então, você vai olhar para essa potência aqui e vai ler ela, certo? Quando você lê ela, você vai olhar para essa coluna da esquerda e ver em qual delas se encaixa. A sua leitura se encaixa em qual desses aqui, o que você leu, certo? Aí você marca a letra correspondente, certo? Você marca não, você escreve a letra aqui entre parênteses correspondente. Digamos que você leu essa potência e foi a letra C, um exemplo. Então você coloca C aqui dentro, certo? Você vai ler essa daqui e deu, por exemplo, essa aqui da letra E. Você coloca a letra E aqui dentro, certo? Essa é a ideia que você segue. Vamos olhar aqui só um exemplo para a gente se situar. Associe a leitura das potências a seus representantes. Digamos que nós temos essa situação. 4 elevado ao cubo, 9 elevado à quarta potência e 10 elevado ao quadrado, certo? Quando se fala em elevado ao cubo, você já sabe, o expoente é 3. Quando se fala em elevado ao quadrado, o expoente é 2, certo? Então, esse daqui é simples, mas é só um exemplo para a gente ver. Qual seria a solução? Veja, 4 elevado ao cubo é base 4, expoente 3, né? Então, A. 9 elevado à quarta potência é base 9, expoente 4. Então, B aqui em cima, não é? E 10 elevado ao quadrado é 10 elevado a 2, né? Base 10, como está ao quadrado, expoente 2, então é C aqui, certo? Segunda questão da atividade extra, associe cada quadrado perfeito às suas leituras. Então, essa questão aqui, ela segue exatamente a mesma ideia da questão 1 da atividade extra, certo? Onde você vai fazer exatamente o mesmo processo. Você vai ler o número, certo? Aqui você vai ler a potência e, em seguida, associar ao resultado dessa potência, certo? A diferença entre essas duas é que aqui você vai estar com o formato da potência como se lê. Aqui você tem a potência já na sua forma que é lida e você precisa associar o resultado. Então, por exemplo, vamos fazer essa daqui só como exemplo. Você tem 5 ao quadrado. Quem é 5 ao quadrado? É 5 elevado a 2, né? Que é 5 vezes 5, que é igual a 25. Logo, aqui é B, não é? B é 25. 5 ao quadrado, por ser 5 vezes 5, que dá 25, está associado ao B. Então, aqui você vai ter B, certo? E é seguindo essa ideia que você vai fazendo cada um desses itens aqui, comparando com os valores das potências correspondentes, certo? Com isso, eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.